Esta que eu chamo ferramenta de transmutação, em outros vídeos eu vou falar mais sobre por que ferramenta de transmutação, conhecido como um cone, ó, feito de tecido, utilizado normalmente parafina, também cera de abelha. Essa semana me falaram também de seiva de jatobá, dentre outros produtos, né, que são utilizados na confecção desta ferramenta de transmutação. Ele é mais conhecido ou reconhecido nas questões respiratórias. Ele é utilizado principalmente no ouvido, para as questões às vezes de rinite, sinusite, dificuldades respiratórias. Este produto, essa ferramenta de transmutação, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. E ela era utilizada principalmente, né, como remédio, como medicamento para melhorar a clareza mental. Isso é muito interessante, né? Clareza mental, que é um dos princípios básicos, né, do nosso bem-estar. Então, voltando às questões respiratórias, ele atua através da fumaça, entrando, né, em todo pelos dois ouvidos. A aplicação sempre deve ser feita nos dois ouvidos. Eu trabalho utilizando o cone são mais de 11 anos, utilizando essa ferramenta. Na limpeza do ouvido, a fumaça então penetra, né, e através vai até o sistema nervoso e vai atuando e liberando. Algumas pessoas me perguntam das comprovações científicas, né, que a maioria dos médicos tradicionais, alopatas, desconhece. E o que eu digo sempre é, quando eu fui começar a aplicar o cone, a produzir o cone, isso há 11 anos atrás, eu já o conhecia de, no mínimo, 30, 40 anos atrás, onde umas irmãs lá no interior do estado do Rio Grande do Sul utilizavam. Já era reconhecido essa ferramenta nos meios populares pelos benefícios, né, e pelos surpreendentes resultados que ele tem. Lá no sul faz muito frio, então é muito comum as questões respiratórias. Então o cone ele é muito utilizado e muito difundido. Após eu começar a ministrar os cursos presenciais, a fabricar os próprios cones, eu viajei pelo Brasil, estive em algumas capitais, algumas cidades do interior, ministrando os cursos. E normalmente o que eu percebi nas regiões onde o clima é mais quente, né, onde predomina mais o calor, ele é um pouco menos conhecido. Mas isso não diminui a sua eficácia. Porque rinite, sinusite, otite, essas questões respiratórias, elas têm, né, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, independente do clima, mas acentuado com certeza em climas mais frios. Então, nesses anos de prática, ficou muito claro para mim, né, o resultado. Nesses anos que eu tive um espaço terapêutico na cidade de Porto Alegre, durante 10 anos, praticamente 10, 9 e um pouquinho, e lá atendi muitas pessoas, muitas pessoas. E este espaço era utilizado já 8 anos antes de eu chegar, também referência lá como uso desta ferramenta de transmutação. Então eu atendi pessoas que já tinham a frequência, o hábito desse tratamento, dessa manutenção. Vários depoimentos que me disseram, Edu, eu tive rinite 10 anos, 20 anos, eu fiz cirurgia, eu estou para fazer uma cirurgia, questão, né, do septo de desvio, diz que melhora. Alguns fizeram cirurgia e não melhoraram. Outros aí, com o uso então do cone, né, da frequência lá no consultório, deixaram de realizar a cirurgia, não foi mais necessário. E voltaram então a ter uma respiração leve, uma respiração sem perturbações, sem o entupimento, sem a dificuldade de respirar. Ele realmente libera porque
nós temos as questões físicas tradicionais, que é do nosso conhecimento, nós temos as questões energéticas, ou também chamado, né, as psicossomáticas, onde através do corpo, dos sintomas do físico, vai refletir, vai surgir o que está oculto, que é o meu sistema emocional. E o Cone, ao meu ver, nesses 11 anos que estão atendendo com o Cone, ficou muito claro os benefícios dele. É muito comum a pessoa, durante a aplicação do Cone, nos seus processos respiratórios, quando ela busca esse tratamento visando esta causa, né, esse mal-estar, ela muitas vezes adormecer durante a aplicação do Cone. É muito normal, às vezes, ela ter pequenos acessos também de vidas passadas, para quem acredita, né? Além da terapia do Cone, eu trabalho com terapia de vidas passadas também, né? São mais de 11 anos trabalhando também com vidas passadas, então é um lugar muito de fácil acesso para mim, é um lugar que eu já estou acostumado a lidar. Então eu percebo, né, quando as pessoas começam a comentar algo e acham que é uma simples visão, uma impressão, mas na realidade é um breve acesso, sim, à sintonia de vidas passadas. Porque estamos todos, né, reencarnados, acessando com certeza estas experiências do passado. E volto a repetir, para quem acredita, né, a intenção disso aqui não é trazer uma verdade, uma discussão, mas sim a partilha da minha experiência. Esse é o meu olhar, trabalhando como terapeuta, atuando como terapeuta há 11 anos. A minha formação básica, né, é administração de empresas, com pós-graduação em recursos humanos. Trabalhei muitos anos na área comercial, na área de treinamento, e onde adquiri muita bagagem de vida, muita experiência, sou muito grato. Mas faz 11 anos, aos 43, 44, eu comecei então a minha transição para este mundo maravilhoso, que muito me realiza, que é o das terapias. E o Cone é uma das ferramentas que eu gosto muito pela simplicidade, né? A simplicidade dessa ferramenta que traz tantas maravilhas. Tenho N depoimentos assim, maravilhosos de curas, de melhoras. Eu brinco sempre, ele não é milagreiro, não é uma cura para sempre. Em alguns casos a pessoa não tem mais os sintomas, tendo a manutenção, desde que ela também busque acessar as origens. Por exemplo, quando a pessoa deixa de ouvir, começa a ficar com a audição não muito boa, né? Que ela não consegue distinguir direito certos sons ou ouvir corretamente limpo as pessoas. Normalmente, numa conversa de terapeuta para paciente, nós vamos observando que ela está vivenciando uma situação mais tensa, ou no lar, ou no ambiente de trabalho, onde o que estão falando próximo a ela não lhe é agradável, não lhe é saudável, não cai de bom tom. Então, inconscientemente, o seu organismo pode começar a aumentar a produção de cera, de cerume no ouvido, visando exatamente esta proteção. Quando eu falo isso, né, pela primeira vez, quando as pessoas têm esse conhecimento e ouvem sobre isso, normalmente muitas surpresas, né, ficam refletindo sobre isso, mas percebem sim esta verdade. E é muito comum dizer, é verdade, eu estou vivendo uma situação assim, ou eu estou num relacionamento que está difícil, ou lá em casa meu pai está discutindo muito, ou a minha mãe, ou eu estou vivendo, né, no ambiente de trabalho uma situação muito densa, a empresa está passando dificuldades, às vezes meu chefe grita. Então é uma maneira de proteção, né, de autoproteção. E o Cone, então, ele visa atuar diretamente isso, tanto na parte física, né, direta ali do cerume, ou seja, ele vai amolecer, ele vai ajudar a trabalhar, ele vai retirar sim a cera, mas não é uma questão de retira toda a cera do ouvido,
Eu vou falar em outros encontros que nós vamos ter sobre essa questão, mas ele colabora e ajuda aí muito. E também ele vai atuar no sistema nervoso e emocional da pessoa. Ela vai ajudar ela a ter esse relaxamento e também, como eu falei, a ter essa clareza mental para poder identificar melhor o que ela está passando e aí fazer outros tratamentos. Com o Cone, inclusive, né, nós vamos conversar mais adiante sobre a limpeza energética com o uso do Cone, com o alinhamento de chakras com o uso do Cone, com o atendimento à distância com o uso do Cone, né, com a limpeza do ambiente com o uso do Cone. Então nós temos N possibilidades. Com certeza vocês irão se surpreender.